contra outra. Agora os 5 presos, não é? Dizendo que havia um plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Escute isso aqui, gente. Onde estão os atos mínimos executórios? Onde é que estão? Nenhum. Agora vamos para o Código Penal, artigo 31. Não é infração penal imaginar, pensar ou combinar alguma coisa, mesmo que constitua crime, se não houver o início da execução de um delito. Não é crime. Olha, eu não quero nem entrar aqui no mérito de fazer a descrição de atos mínimos executórios, conforme este senhor está dizendo veementemente que não há, até porque está tudo estampado e veiculado aí para qualquer um ver. Mas o que eu quero aqui realmente chamar a atenção é que, se fosse um político falando, isso não me causaria questão alguma. Se fosse um advogado falando, se fosse um cidadão, se fosse uma pessoa cuja imagem, trajetória, título e a maneira como ele se apresenta para o público fosse qualquer uma, menos a de um representante do Evangelho. Porque para representar o Evangelho, ou o Evangelho se faz o absoluto da nossa maneira de ler e interpretar o todo da vida ao nosso redor. Ou então a gente cria um híbrido, a gente cria uma outra coisa e que já não é o Evangelho. E é isso que eu quero trazer aqui. Porque nós estamos falando de que o que foi noticiado foi uma maquinação perversa para assassinato. E sim, com conversas, atitudes, iniciativas, está tudo aí na mídia para quem quiser ver, eu não preciso entrar no mérito aqui. Sim, para poder matar, mas para um representante do Evangelho, um dito representante do Evangelho, mas que notoriamente expressa o seu maior compromisso com uma ideologia e uma vertente política, sim, para ele não é crime, como diz a palavra final dele. E não é crime por quê? Porque o que ele busca como anteparo, como fundamento, não é a palavra de Deus, não é a palavra do próprio Evangelho, é a Constituição. É a Constituição. Então, em nome da Constituição, diga-se de passagem, num recorte, numa interpretação altamente tendenciosos, mas não é de surpreender porque eles fazem a mesma coisa com a Bíblia, ele então traz um pastor evangélico, dito representante de Jesus, entre as pessoas, ele vem trazer a justificativa e a defesa para o indefensável. Porque se fosse o Evangelho mesmo que balizasse o olhar e a postura dele, então ele teria em mente o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 21. Diga-se de passagem, conhecendo esse personagem como eu conheço, tenho certeza que ele teria esses versos de cor. Mas só para vocês verem como que a leitura da Bíblia e saber da Bíblia não é equivalente ou sinônimo do sujeito ser tomado e absorvido pelo espírito da palavra. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque se houvesse um compromisso e uma lealdade para com o espírito da palavra, o entendimento dele seria esse aqui. Ó. A partir do verso 21, isso é Jesus dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Ou seja, a coisa era meio que equivalente ao que está hoje na Constituição. Só existirá o fato se houver a execução. Mas aí Jesus, no verso 22, ele diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, ou seja, quem lhe desqualificar, estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus pega o buraco da questão e coloca ele muito mais lá embaixo. Porque a grande questão não é o ato executório que qualifica o sujeito, mas sim o propósito e a intenção que se formula no coração. Para Cristo Jesus, diante do tribunal eterno, isso já é uma dívida que impede a gente de progredir conforme a nossa semelhança com aquele que nos criou. Mas essas figuras não entendem. Eles defendem o ódio, porque eles são discípulos do ódio. Eles estão sempre aptos a condenar e recriminar, por exemplo, os homossexuais, dizendo que eles vão arder no inferno, mas com relação ao ódio, a matar, com relação aos seus malvados favoritos, eles vão tirando pretexto, sabe Deus da onde, para jogar panos quentes, para poder justificar, para conseguir de alguma forma legitimar o ato. É triste isso, porque isso é uma justiça conforme a aparência, conforme os homens, distorcida, tendenciosa, altamente parcial, egoísta e que não contempla a justiça que vem de Deus.
mas que Deus abra o entendimento. Porque aqui, mais do que a intenção de querer desqualificar candidatos políticos, eu quero trazer a vocês a leitura e a possibilidade de discernirem os frutos daqueles que se dizem do evangelho, porém se utilizam dessa prerrogativa para ensinar e incutir na cabeça das pessoas toda sorte de distorção e de perversão. Até porque o pior mal que esse país pode experimentar é uma fusão entre religião e poder político. E isso daí cria um cenário já testemunhado e relatado pela própria história, cujo produto final é apocalíptico. É a junção da besta que surge da terra e da besta que surge do mar. E ambas, se unindo, trabalham em favor do grande dragão, que é só para a ilusão, a alienação, a extorsão e a destruição da alma humana. Que Deus nos livre desse mal. Que Deus acorde o povo, para que quem tenha olhos veja, quem tenha ouvidos ouça. Deus nos livre desse mal. Paz e luz, meus amigos e amigas.